Roube meu medicamento e você vai se arrepender seriamente. Então, quando eu tinha 15 anos, fui diagnosticado com esquizofrenia bipolar. Agora, apesar do que os programas de TV e filmes retratam, nem todos os esquizofrênicos são assassinos em série. Se você conseguir manter seus medicamentos equilibrados, pode levar uma vida perfeitamente normal. Dos 15 aos 20 anos foi bastante difícil, pois tentamos encontrar o equilíbrio certo e a medicação adequada para mim. Mas já se passaram 11 anos desde o meu primeiro diagnóstico e faz 6 anos desde que tive algum sintoma grave. Houve alguns problemas menores quando meus remédios ficaram desequilibrados, mas nada extremo. Enfim, isso aconteceu há 3 anos. Acabei de me mudar para um novo apartamento com 2 novos colegas de quarto. Vamos chamá-los de Zack e Rachael. Sim, esses são seus nomes reais, porque dane-se eles. Devido à minha doença, tomo vários medicamentos. Um antipsicótico, antidepressivos e um medicamento anti-ansiedade, para citar alguns. Todos esses medicamentos são bastante fortes. Quando me mudei e me instalei, comecei a perceber que alguns dos meus remédios estavam desaparecendo. Eu conto e preparo minhas pílulas, então sei exatamente quantas tenho. Imediatamente suspeitei dos meus colegas de quarto, pois eles eram os únicos com acesso ao meu quarto. Eu também sabia com certeza que eles tomavam outros medicamentos para ficarem drogados. Eles eram bem abertos sobre isso. Mas eu não tinha provas. E não queria arriscar irritá-los, pois tinha que conviver com eles. Então, ignorei, esperando que fosse uma coisa isolada. Mas não foi. Depois de alguns dias, perdi a paciência e os confrontei. Eles negaram e, é claro, eu não tinha provas. Até mesmo coloquei uma fechadura na minha porta. Mas de alguma forma eles ainda conseguiam entrar. É aí que começa a vingança. Devido a todos os meus medicamentos, eu fico constipado com frequência. Então, tem um laxante muito forte que tomo quando isso acontece. São pílulas pequenas e rosadas. Se você não conhece medicamentos, pode facilmente confundi-las com outra coisa. Uma manhã, antes de sair para o trabalho, troquei as pílulas dos meus frascos de antipsicótico por meus laxantes. E então eu saí. Quando cheguei em casa naquela noite, meus 2 colegas de quarto estavam no banheiro. Perguntei a Rachael o que estava errado e ela inventou uma desculpa idiota de intoxicação alimentar. Eles passaram a noite toda entrando e saindo do banheiro. Meus medicamentos deixaram de desaparecer depois dessa noite. Cara de armadura? Deve estar no comando. Um pouco de contexto. Em 2018, quando isso aconteceu, eu havia economizado bastante dinheiro com meu trabalho como líder de turno na indústria de serviços de alimentação. Então, o que eu, um rapaz de 17 anos, fiz com esse dinheiro? Comprei uma armadura completa de placas de aço, incluindo o capacete, algo que sempre quis fazer desde que descobri o que era um cavaleiro. Comprei principalmente para usar no festival renascentista local, mas aproveitava todas as oportunidades para vesti-la que surgiam. E não era uma armadura fina, cerimonial ou de jogos de interpretação, era coisa real, aço de calibre 16, tiras de couro espessas, mais de 100 libras no total. Podia parar uma espada. Na época, e até hoje, eu tinha 1,95 metros de altura e pesava apenas 64 quilos encharcado. Não era exatamente intimidador por conta própria, mas com a armadura, eu era assustador pra caramba. Pelo menos é o que as pessoas me diziam. Enfim, vamos à história. Naquele outubro, minha mãe inscreveu toda a nossa família para ser voluntária em um Trunk or Treat, evento em que as pessoas decoram os porta-malas dos carros e distribuem doces, em um hospital próximo, no sábado antes do Halloween, uma noite em que eu estava de folga no trabalho. Então, vesti a armadura, o resto da minha família vestiu seus trajes de festival renascentista, e partimos. Quando chegamos, nos apresentamos ao diretor do evento, ao verdadeiro gerente, e nos atribuíram nossas tarefas. Meus pais ficaram responsáveis por distribuir doces na parte de trás do carro deles e ficar de olho nas crianças que passavam por ali, assim como a maioria dos adultos. A mais nova dos meus irmãos, há 11 anos, do sexo feminino, foi enviada para ajudar a supervisionar algumas atividades acontecendo dentro e ao redor do hospital, e a mais velha, há 15 anos, do sexo feminino, foi designada para ficar comigo. E qual era a minha maravilhosa tarefa?
Um cone de trânsito glorificado. Meu trabalho era ficar em uma das entradas da parte do estacionamento onde o evento estava acontecendo e impedir que os carros passassem. Quer participar do Trunk or Treat? Vá ao redor do hospital até o outro lado do estacionamento e alguém irá orientá-lo. Só quer sair do hospital? Desculpe, amigo, você vai ter que dar meia volta. Não tem saída por aqui. Havia outra entrada, mas outros voluntários cuidavam dela, e a minha era onde a fila de participantes do Trunk or Treat esperaria enquanto outro grupo passava. Fazia sentido me colocarem ali, na verdade. Se você não notasse a corda de neon que todos os voluntários usavam, com certeza notaria o grandalhão de 1,95 metros de altura, envolto em aço refletor, parado em sua frente com a luz dos faróis. E se, por algum motivo, não notasse, eu tinha uma chance muito maior de sobreviver se fosse atingido. Então fiquei lá por 2 horas e meia, controlando o tráfego e tirando fotos com várias crianças que esperavam na fila. A maioria tinha um pouco de medo de mim, mas com o incentivo de seus pais e ao levantar a viseira do meu capacete para mostrar que, de fato, havia uma pessoa debaixo de toda aquela armadura, eles ficavam muito animados em conhecer um verdadeiro cavaleiro. Em algum momento entre 2 horas e meia e 3 horas de serviço, ouço algumas pessoas gritando na outra entrada do estacionamento. Não pensei muito nisso, porque havia muita gente ao redor fazendo barulho, especialmente crianças. Então continuei fazendo o meu trabalho. Logo em seguida, assim que termino mais uma sessão de fotos, sinto um toque no meu espaldar a proteção dos ombros. Me viro e lá está um dos voluntários da outra entrada, parecendo um pouco exasperado. Ei, cara, desculpa incomodar você, mas pode vir comigo por um momento? Precisamos de você aqui. Um pouco confuso, pensando se talvez alguém precisasse ir ao banheiro e me pedisse para assumir o lugar, algo assim, eu disse que sim e o segui. Conforme nos aproximávamos, os gritos ficavam mais altos e eu comecei a entender algumas palavras. Não importa o que diabos está acontecendo esta noite, eu quero sair por aqui. A outra saída leva à estrada, a tal e tal, e a construção lá é um saco. Onde está o maldito gerente de vocês? Vou fazer ele te obrigar a me deixar passar. Isso é ridículo. Vocês têm algo, e blá blá blá. Agora vejo um carro parado na segunda entrada, e um homem vermelho de raiva no banco do motorista, com a janela aberta, atacando verbalmente o segundo cone de trânsito voluntário. Conforme nos aproximamos, o cara que me chamou vai à frente, bloqueando a visão do homem em relação a mim, enquanto me aproximo. Tudo bem, cara, ele disse, aqui está o gerente, como você queria. Já estava mais do que na hora. O quê? Ele é um idiota como vocês dois? Eu juro por Deus, eu vou. Nesse ponto, o voluntário que me chamou se afasta e eu me aproximo, ao lado da janela do carro. O idiota fica de boca aberta e seu rosto perde um pouco da cor ao me ver parado ali. Qual é o problema aqui? Perguntei, finalmente entendendo o que estava acontecendo. Também pode ser que eu tenha deixado minha voz um pouco mais profunda do que realmente é. O homem apenas me olhou por alguns segundos, de boca aberta. Ainda sem ter certeza do que era pior para ele, a fera em armadura medieval ou o fato de ele ver o próprio rosto idiota refletido na minha viseira. Quando ele finalmente recuperou a voz, apontou meio que à frente dele e murmurou: eu quero sair por aqui porque o trânsito está realmente ruim no outro sentido por causa da construção. Eu não o deixei terminar e cruzei os braços, o que não foi exatamente fácil. Sério mesmo? Você consegue ver todas as crianças correndo por aqui, certo? A fila grande, os carros, os jogos? E você ainda quer passar por aqui, especialmente com essa sua boca? Se alguém é um idiota aqui, definitivamente não sou eu, nem esses caras. É eu, mas... não quero ouvir. Pare de gritar com meus amigos, dê meia volta e vá pelo caminho que não está cheio de crianças, ou vou chamar a segurança do hospital para lidar com você. Eu estava adorando aquilo. Nunca tive a chance de falar assim com as pessoas no meu trabalho de verdade. Sem dizer uma palavra, ele fechou a janela, colocou o carro em marcha ré e foi embora. Assim que ele foi embora, o voluntário que me chamou deu um toque de mão com o outro e depois comigo. Desculpa por te envolver nisso, cara, mas eu não consegui encontrar o gerente de verdade e esse cara estava muito irritado, então eu vi você sabia que seria perfeito. Eu apenas ri e disse que não foi problema, que na verdade foi muito divertido.
Então tirei uma foto com os voluntários, conversei um pouco sobre minha fantasia e voltei para o meu posto, terminando a noite satisfeito com minha pequena vingança contra todos os babacas do mundo. Edição, e aqui está um link para uma foto minha no dia do encontro. Eu teria postado antes, mas o celular em que a foto estava morreu, então tive que procurar um backup. E eu tinha luvas, só não estava usando na hora da foto. Ainda tenho a armadura, adicionando pedaços e partes ao traje completo, incluindo sabatões, assim, como a banda, uma espada funcional, mas sem fio, e um escudo. Mas não tive muitas oportunidades de usá-la no último ano. Espero que este ano seja melhor. Também vi alguns comentários que pareciam um pouco incrédulos sobre meu peso e altura. Estou 100% falando sério sobre isso. Quando estou sem camisa, dá para contar minhas costelas e ver meu peito se mover quando meu coração bate. Acho que ganhei na loteria genética para genes magros, suponho. Pena que preciso de um cinto bem apertado para usá-los. Um cara tenta vender a casa por baixo de minha família, recebe o que merece. Minha família estava procurando uma casa grande e encontramos a perfeita no início dos anos 2000. Quando meu pai conversou com os proprietários, eles concordaram em consertar a parte hidráulica da casa antes de nos mudarmos, se movêssemos todas as coisas deles para a garagem de 2 carros para facilitar a mudança. Além disso, havia várias coisas para serem consertadas, uma piscina para limpar e muita paisagem para ser feita. Meu pai fez os reparos e usou seu exército de filhos para fazer todo o paisagismo, trabalho na piscina, etc. A casa estava incrível em comparação ao que era antes e estávamos a uma semana de nos mudar. Agora, até hoje, não sei por que meu pai fez isso, mas ele havia pago um depósito em dinheiro. Não havia comprovante em papel e os proprietários decidiram se aproveitar disso. Quando faltavam alguns dias para nos mudarmos, os proprietários disseram ao meu pai que eles não retirariam suas coisas da garagem nem fariam os consertos hidráulicos necessários para usar qualquer uma das banheiras ou chuveiros da casa. Ele poderia lidar com a falta de garagem e pagar pelos consertos hidráulicos ou poderia cair fora. Sem reembolso do depósito se ele não gostasse. Eles até disseram que estavam pensando em colocar outra pessoa lá porque o valor da casa havia aumentado com todos os consertos que já tínhamos feito. Meu pai pediu para entregar as chaves que nos haviam sido dadas na manhã seguinte, porque tudo isso foi dito a ele às 20 horas em uma noite de semana. Sem documentos assinados ainda, não havia nada que ligasse meu pai à casa e não havia câmeras ou sistema de segurança. Ele havia sido passado para trás em alguns milhares de dólares pelo proprietário e faltavam cerca de 2 semanas para o Natal. O presente dele naquele ano seria dar a cada um de nós filhos nossos próprios quartos pela primeira vez. E então veio a vingança. Ele trouxe todos nós, crianças, para casa para uma pequena festa. Cada criança recebeu sua própria tarefa especial de destruição. Alguém estava jogando areia na piscina, meu irmão com problemas de raiva foi instruído a socar todos os buracos que tínhamos tapado nas paredes, as crianças menores foram instruídas a balançar o corrimão das escadas até que ele quebrasse, a mim foi dito para arrancar toda a paisagem que tínhamos feito e fazer um caminho com tudo isso pelas escadas. Tudo que tínhamos consertado ou melhorado foi desfeito por crianças muito criativas e enérgicas. Enquanto tudo isso acontecia, meu pai e madrasta passaram por tudo na garagem dos proprietários e pegaram qualquer coisa que pudessem dar de presente para a família, penhorar ou vender. Havia objetos de valor, joias e um computador que meu pai nos deu de presente de Natal. No dia seguinte, meu pai disse aos proprietários que havia deixado as chaves na garagem com a porta aberta naquela noite para eles. Ele então desligou o telefone e nunca mais ouvimos falar dessas pessoas. Era legal? Não, nem de um lado nem do outro. Tivemos um bom Natal? Sim. Foi divertido destruir o lugar? Sim, eu realmente fiz um tapete de galhos de arbustos de forma muito elegante, arranquei flores e um pouco de areia e pedregulhos da piscina, no próprio carpete da casa. A vingança mesquinha é um prato que se serve frio? Não, é melhor quando a pessoa se serve a si mesma. Tenho tido muitos problemas há anos com um dos meus vizinhos estacionando seus carros na minha garagem. Para ser bem preciso, não são os carros deles, mas pessoas que os visitam. Geralmente, familiares. Seu pai, em particular, é muito irritante e também bastante indiferente às minhas reclamações. O vizinho em si é até ok e nos damos bem o suficiente. Minha garagem é ampla. Cabem 4 carros facilmente,
6 carros se você os encaixar bem, então a quantidade de espaço desperdiçado foi tentadora considerando quão preguiçosas as pessoas são. Eles podem estacionar os carros a cerca de 60 metros de distância em uma pequena área de estacionamento. No ano passado, em particular, o pai do meu vizinho estacionava lá a qualquer momento, por qualquer motivo. Mesmo quando eu estava em casa. Ele está ficando velho, há 75 anos, mas não é senil, então isso é apenas um comportamento puramente hostil. Chamar a polícia não é útil, eles não farão muita coisa. Ele é apenas um velho, é propriedade privada, não podemos rebocar o carro. Você tem que rebocá-lo às suas custas, etc. Em geral, isso não é um problema com o qual eles estão muito preocupados e eu não estou muito disposto a levar isso tão longe. Ele estaciona lá porque é uma caminhada mais curta e é assim que fazíamos antigamente. Bem, o ano passado ultrapassou alguns limites, então eu fiz a instalação de um portão deslizante este ano. É um portão realmente sólido, de grau comercial, com trilhos e barras de aço. Eu realmente não queria esse portão, mas dado que minha garagem é bastante larga, este foi o que eles tinham em estoque e esperar pelo modelo certo levaria semanas e eu já estava cansado da constante irritação. Para ser justo, sempre que eu ligava ou mandava mensagem para o meu vizinho, eles vinham e moviam o AS, carro AS. Mas, era irritante pra caramba. Bem, é Natal de 2022 e fomos visitar amigos. No ano passado, eles estavam na nossa casa, então desta vez é a vez deles. Mas, eu esqueci de fechar o portão. Bem, uma coisa que vale a pena mencionar é que há um interruptor na parede. Esse interruptor fecha o portão. Você aperta, ele fecha. Mas não abre. Para abrir, você precisa da chave, do controle remoto ou abrir de dentro da casa, com um código. E é dezembro, então escurece por volta das 16h45. Por volta das 17 horas, recebo uma mensagem do meu vizinho. Na verdade, recebo umas 10 mensagens. E depois uma ligação. Ele está em pânico. Verifiquei meu sistema de vídeo para ver o que estava acontecendo. O que vejo lá é absolutamente glorioso em todo o seu esplendor. O pai dele estacionou lá por volta das 14 horas. Depois, por volta das 15 horas, outros membros da família chegaram em 2 carros. Por volta das 17 horas, escuro lá fora, um quarto carro com convidados entrou e, obviamente, procurando uma luz, alguém apertou aquele botão. E o portão fechou. Não voltaremos até terça-feira. A ligação foi intensa, mas eu tive que ser direto e dizer a eles que eles sabiam que não deveriam estacionar lá e mesmo assim o fizeram. Provavelmente, um deles fará a viagem de 4 horas até onde estamos agora para pegar um controle remoto e então dirigir 4 horas de volta. No dia de Natal. Eu nem sei se isso é vingança, já que eles fizeram absolutamente tudo por conta própria, mas no momento, isso definitivamente parece uma vingança para mim. Edith, acabei de ter uma ligação com o vizinho, não um pai, agora e parece que ele também está incrivelmente frustrado e teve mais de uma briga, especialmente com o pai. É ele quem recebe minhas mensagens ou ligações, mas é a família dele quem estaciona. Ontem à noite ele se recusou a levá-los para casa, obrigando-os a chamar um táxi, o que é bem difícil aqui, já que estamos no interior e é Natal. Agora ele espera que isso finalmente os ensine a parar com isso e a caminhar os 50 metros do estacionamento compartilhado até a casa deles. Para aqueles que sugeriram não ceder, é tentador. Mas esta é uma comunidade rural. Eu não quero ser o babaca e ter as pessoas nos restaurantes locais me chamando de aquele cara que chamou a polícia para um velho ou aquele cara que negou o acesso às pessoas aos seus carros em uma área rural por 4 dias. Isso simplesmente não vai cair bem. Eles vão pegar o controle remoto, mas eles têm que vir até mim, e meu vizinho vai devolvê-lo. As pessoas podem ser burras, mas não a ponto de transformar uma briga menor e mesquinha em uma guerra de vizinhança em larga escala. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.